Olá, nós chegamos no capítulo 7 do nosso livro, estamos dando uma pincelada sobre cada um deles, e esse se chama De Que Lado da Força Você Está? Responda, de que lado da força você está? E é um capítulo que é aberto por uma história que, como eu disse lá no início, tinha uma única história que não era baseada em fatos reais, assim, totalmente. Essa é uma história inventada, porque nos chama para algo que se aproxima da utopia, do desejo, de um sonho que todos nós alimentamos, e você já vai entender melhor. Mas é baseada também num fato real, numa pergunta que uma dessas Sabrinas da vida fez durante uma entrevista de emprego. E eu quero falar sobre isso porque ainda ouço aí pessoas dizendo assim: o que você fala é muito bonito, mas não passa de utopia. E eu sempre lembro do John Lennon, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Imagine, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu sei que não sou. Tem muita gente jovem pensando num mundo melhor que nós desejamos. Tem muita gente da minha idade trabalhando por isso. Tem gente mais velha que eu, muitos pensadores importantes trabalhando nessa direção. Esse é o caminho, porque é o caminho que nós desejamos. Então a gente vai chegar lá. E a utopia serve para isso, para nos fazer caminhar na direção dela. Então eu vou ler esse capítulo porque eu não quero que nada se perca aqui, tá? Vou fazer diferente hoje, eu vou ler. Finalmente chegou o dia. Às 4:30 da manhã, ela já estava de pé. Não tinha fome, mas comeu alguma coisa por insistência da mãe. Sua cidade ficava a pouco mais de 100 quilômetros da capital, onde seria a entrevista. Revisou os documentos, conferiu se o celular estava carregado, checou a maquiagem, reviu o trajeto que faria e em poucos minutos despedia-se do seu pai na escadaria da rodoviária. Boa sorte, filha. Seja apenas você, disse ele com aquele aperto no coração, solicitando ao motorista do Uber logo depois que retornasse pela mesma avenida por onde vieram. Ela embarcou ainda sonolenta, poltrona 15, na janela. Às 5h30, seu ônibus deixava o centro da cidade para pegar a estrada logo mais. O céu ainda estava escuro, mas a ansiedade não permitiu que ela voltasse a dormir. Ainda trocou mensagens com a mãe, tentando tranquilizá-la. Era a primeira vez que ia para São Paulo de ônibus sozinha, desde que o pai vendera o carro. Colocou os fones de ouvido e começou a respirar profundamente, como havia aprendido nos vídeos sobre meditação. Linha azul, depois linha verde, e por volta das 8h35, desembarcou em uma estação do metrô na Avenida Paulista. Acionou o Google Maps para não errar o caminho. Muita coisa passou pela sua cabeça enquanto caminhava. Ela havia se formado há poucos meses. Tinha um emprego comum em uma empresa pequena da sua cidade. Gostava das pessoas de lá, mas procurava oportunidades de crescimento na sua área de interesse. Aquela entrevista nasceu de um contato pelo LinkedIn, quando ela menos esperava. Era uma empresa que estava chegando ao Brasil e procurava jovens talentos. Atravessou o Conjunto Nacional, desceu algumas quadras em direção aos jardins, observou muitos moradores de rua e surpreendeu-se com tanta sujeira nas calçadas. Achou graça das pessoas tomando café com bolo de pé, servidos por ágeis ambulantes que quase caíam do meio-fio. Seu coração já não cabia no peito quando, às 8h50, deixava-se fotografar pela moça da portaria, tomando o elevador mais próximo, que a conduziria à sala de entrevistas 5 minutos antes do horário marcado. Por sorte, havia coffee break, pois quando terminou a primeira parte da dinâmica, a fome já havia dado as caras e por pouco não teve uma daquelas dores de cabeça que a deixavam muito abatida. Depois do coffee, mais dinâmicas, em seguida pausa para o almoço. Novas mensagens trocadas com seus pais, reinício dos trabalhos, uma rodada de entrevistas coletiva e, finalmente, às 15h30, foi chamada para a entrevista final individual. Sabrina, por favor, por aqui. Não foi necessário quebrar o gelo, pois
os 3 entrevistadores ela já havia conhecido nas fases anteriores. Nem foram tantas perguntas, não durou mais do que 10 minutos. Ao término, um deles fez as considerações de praxe, explicou como seria comunicado o resultado do processo seletivo e perguntou se Raquel necessitava de mais alguma informação. Houve um momento de hesitação. Ela estava vivamente impressionada com a imponência das instalações e o profissionalismo dos que conduziram o processo seletivo até ali. Sabia que aquele era o momento em que deveria concentrar-se em impressionar positivamente os entrevistadores e que deveria simplesmente agradecer a oportunidade. Mas, depois de horas sendo avaliada, observada, medida e analisada, ela sentiu que não faria sentido sair dali como se fosse um objeto em exposição, em vias de ser adquirido, descartado, guardado em um depósito ou enviado para outra galeria. A neurociência vem comprovando que nosso cérebro toma decisões antes mesmo que a gente se dê conta de que foram tomadas. Ele escaneia o ambiente, analisa as reações e expressões alheias, interpreta sinais, faz conexões emocionais baseadas em crenças e experiências já vividas, processa e reprocessa informações lógicas, aplica os recursos instintivos e intuitivos, tudo em frações mínimas de tempo. E por isso nem sempre conseguimos explicar cartesianamente por que reagimos desta ou daquela maneira. E foi assim que aconteceu com a Sabrina. Então ela responde: sim. Para falar a verdade, eu tenho uma questão importante que ficou mal esclarecida. Eu bem que procurei no site da empresa, mas não encontrei. Então aproveito a oportunidade para perguntar: quais são os valores da empresa? No que ela acredita? Que causas ela abraça? Desculpem, mas eu preciso saber para poder avaliar se aceitaria trabalhar para ela caso seja uma das escolhidas. No ônibus de volta para casa, ainda agitada, ela não saberia dizer se fez a coisa certa. No entanto, estava orgulhosa de ter feito o que achava ser a coisa certa. Se tantos desejavam mudança, era preciso agir na direção da mudança. E ela sentia no fundo do seu coração que tinha dado um grande passo. Lembrou-se do professor de filosofia, no primeiro ano da faculdade, que começava as aulas sempre com a mesma pergunta: por que criamos um mundo que não desejamos? E acrescentou: por que não passamos a ser a mudança que desejamos no mundo? Gandhi sorriu do andar de cima. E ela, Sabrina, finalmente adormeceu. Eu gosto muito dessa história e confesso que quando eu a criei, no final, esse final que a gente vai criando a história também vai conduzindo a gente. Eu me emocionei muito nesse final, imaginando a Sabrina ali orgulhosa, assim. Eu perguntei o que eu queria perguntar, porque, poxa, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que questionar, eu tenho que me posicionar. Então a importância desse capítulo, meus amigos e meus jovens amigos, eu digo para os jovens, sabe, jovens, eu reconheço em vocês essa geração que está no que a gente chama do meme verde, né, da dinâmica da espiral, que é mais inclusivo, mais equalitário, busca mais justiça, oferecer oportunidade a todos, o respeito às diversidades, que luta contra a ideia da exploração pela exploração do ser humano, contra a degradação do meio ambiente em nome do lucro. Se vocês hoje são uma minoria, se vocês hoje meio que têm que pedir permissão para estar lutando por esses valores na empresa, o tempo está passando, as pessoas estão envelhecendo e essas pessoas estão indo. Vocês é que vão tomar o lugar delas, vocês são os que vão compor as empresas e o mercado do futuro. Então o que hoje exige um grande esforço para abrir caminhos, para abrir trilhas, depois servirá de caminhos e de trilhas para muitos que, como nós, também acreditam, que também são sonhadores como nós, dessa que não é uma utopia, é um sonho que nós faremos acontecer. Até a próxima. Olá, meus amigos. Antes de avançar aqui no meu livro, vamos lá,
já para o capítulo 8, numa parte que é uma provocação, chamando você ao protagonismo, e qual vai ser a sua parte, o que você vai oferecer para esse mundo, eu ainda quero concluir o assunto do vídeo anterior, que a gente contou aquela história da Sabrina, que numa entrevista de emprego questionou a empresa sobre quais eram os valores dela, para que ela pudesse avaliar se aceitaria trabalhar para aquela empresa, caso fosse uma das escolhidas. E assim, algumas pessoas, né, como sempre, né, questionaram, porque, poxa vida, mas você sabe que na vida prática não é assim, né, a gente está agarrando o que aparece, né. Aí eu falei, bom, por isso que eu disse no vídeo que ali era um capítulo que eu gostava muito, porque ele toca, ele tangencia as utopias, embora eu acredito que são sonhos possíveis. Talvez hoje, sonhos ainda distantes, mas que serão cada vez mais desejáveis e possíveis. E então eu resolvi voltar aqui um pouquinho nesse assunto, porque sim, né, eu não quero dar uma de iludido, né? Eu sei que para muitas pessoas a questão não é nem questionar os valores da empresa, é ter uma entrevista de emprego para ir, porque nem isso está tendo. E uma vez sendo escolhido, considerando a qualidade da educação que muitos recebem, já é uma dificuldade, como tem muita mão de obra, as empresas inventam mil maneiras, mil formas de criar esse processo seletivo que acaba excluindo muitos desse processo. Então é muito difícil e provavelmente uma grande maioria de nós, se chegasse ali na entrevista final como a Sabrina chegou, quando o entrevistador perguntasse se ela tinha alguma coisa mais a dizer, ela simplesmente diria, nossa, muito obrigada pela oportunidade, estou disposta a aprender, contem comigo, blá blá blá. Mas, né, lembrem que no final eu disse, se hoje o jovem está tendo que pedir permissão para lutar pelos valores que ele acredita, no futuro ele será a maioria, né? Ele já não será mais jovem, ok, mas se nós fizermos um bom trabalho, nós como sociedade, ele continuará carregando esses valores disruptivos que vão provocar a transformação que nós desejamos, na direção de um mundo que nós desejamos. E por que eu disse se a gente fizer bem o nosso trabalho? Porque eu sempre falo para os pais assim, olha, se a gente não trabalhar legal com essa geração que vem com esses softwares aí, esses aplicativos, né, mais humanistas, mais humanitários, não sei, já instalados, pode ser que em determinado momento, como eu já falei, eles simplesmente desistam. E vou fazer como todo mundo faz, se tiver que ser um pouco corrupto aqui eu vou ser, se tiver que destruir um pouco o meio ambiente para minha empresa crescer, eu vou fazer isso, se eu tiver que explorar um pouco as pessoas abaixo de mim para conseguir o resultado e a meta que vai me dar o bônus no final do mês ou no final do ano, eu vou fazer, porque é assim que funciona. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. E por isso eu trouxe para você que está tentando entrar no mercado, que está tentando lutar, ou que já está no mercado e está tentando mudar essa situação, uma mensagem desse livro aqui, que eu gosto muito também, eu li ele para poder escrever meu livro, é Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth. Né? E esse livro, vou falar assim rapidamente de um aspecto que ele traz aqui. Ele é muito bom, ele explica como a persistência, a determinação, a garra é importante na nossa vida, tá? E como ela não vem de graça, é uma construção que a gente faz, né? É uma luta, tá? E eu trouxe por quê? Porque para você continuar lutando por esse mundo que nós desejamos, você vai precisar de garra. Porque senão você vai desistir na primeira dificuldade, você vai desistir na segunda ou na terceira dificuldade. Você vai desistir, você vai entrar no mesmo esquema, então você não vai fazer parte, você não vai ser um agente de transformação. Você vai só manter o que aí já está e que não está funcionando. Então, além de várias outras coisas muito bacanas que ela fala aqui, eu vou falar sobre o cultivo da garra. Ela explica de 4 dimensões do cultivo dessa garra. Tá? Porque lembrem, você vai atuar nesse mundo, vai transformar esse mundo sendo quem? Sendo você. Né? Não sendo eu, não sendo outra pessoa. Sendo você, através dos talentos que você tem, da sua zona lá, lembra da sua zona de potência? Seus talentos, seus interesses, suas forças de caráter e as necessidades do mundo. Então, primeiro, você tem que identificar seus interesses. Identificar esse interesse,
que isso você, se é jovem ainda, tem a chance de fazer hoje, que você ainda não tem filhos e tudo mais, né? Então, identificou seu interesse. Depois é prática, 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 repetição, mais prática. Então, se você tem um projeto, um sonho, por exemplo, eu falei na semana 2 vídeos sobre uns livros que eu estou lendo, tem uns aqui que falam economia circular, economia criativa, economia colaborativa. É muito interessante esse assunto. Então vamos supor que que esse assunto seja seu interesse. Então é pesquisar, é conhecer as comunidades que trabalham já nesses modelos, é praticar, é fazer experiências, seja o que for. Então interesse e prática, 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 muita prática. Notem, é trabalho, né? Dá trabalho. Terceira dimensão, o propósito. Então tudo isso vai se transformar em garra, porque primeiro é o interesse, é algo que você gosta, que te engaja, que te coloca em flow. Segundo, a prática vai fazer você atingir níveis de excelência, né? Vai aumentar esse engajamento, vai aumentar até a sua motivação, porque você vai estar dominando aquela questão, vai se sentir realizando, né? E propósito, isso vinculado a um propósito, por exemplo, o desejo de transformar o mundo num mundo mais justo, através do trabalho com economia circular, por exemplo, tá? Então, tendo esse propósito, você aguenta mais reveses, porque os reveses haverão. Aquela história que dá tudo certinho lá, que o cara abre uma lanchonete, toca uma musiquinha, dá tudo certo, ele fica famoso, acontece lá na Malhação da televisão. Mas na vida real é muito difícil, tudo exige repetição, foco, repetição, e se você tem um propósito, então você aguenta as dificuldades que com certeza vão surgir, pessoas que vão dizer para você desistir, pessoas que vão dizer que isso é uma bobagem, que isso não dá dinheiro, que dá dinheiro é aquilo que todo mundo já faz, que vão dizer que é uma besteira você ficar pensando nas pessoas, porque cada um só pensa em si, você tem que pensar em você, né? Enfim, com o propósito, essas coisas você supera, porque você não está sendo fiel a uma pessoa, a uma coisa, você está sendo fiel a uma causa. E por fim, a esperança. Porque, pensa bem, nesse tempo que nós estamos atravessando aqui, onde parece que os valores estão recrudescendo, né, voltando a ideias de xenofobia, de eugenia, de preconceito, de LGBTfobia, enfim. Às vezes dá até uma desesperança na gente. Então, a esperança é um elemento muito importante para que a gente continue lutando por esse mundo que a gente acredita. A pessoa que não tem esperança, então que ela não acredita, ou ela chega a duvidar que o trabalho dela possa causar alguma transformação, ela enfraquece. Então a esperança é um elemento importantíssimo. Tá? Então, interesse, busca o que te interessa, aquele talento que você vai cultivar e desenvolver, porque é ele que você vai usar para transformar esse mundo. Prática, 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 nunca perder de vista o seu propósito, e sempre alimentar a sua esperança. E sobre esperança, eu quero uma última coisa, que o tempo está acabando. Sobre o desamparo aprendido, que é algo que o Martin Seligman e outros pensadores da psicologia positiva falam. Às vezes nós aprendemos, nos é ensinado por maneiras diretas e indiretas de que não adianta fazer nada. Não adianta, por mais que você fizer, tudo vai continuar na mesma. Isso é uma mentira. Tá? Tem uma experiência com ratinhos, em que o ratinho encostava num determinado lugar e levava choque. Tá? Mas se ele fizesse uma outra coisa, que agora eu não lembro aqui na experiência, ele não levava choque. Só que depois de um tempo eles tiraram essa alternativa. Fazendo ou não fazendo aquela determinada coisa, ele levaria choque. Depois, na continuidade da experiência, mesmo quando colocaram aquela alternativa que evitaria dele tomar o choque, ele já não tentava mais. Ele ia direto e tomava o choque. Ele já não tentava mais fazer algo que impedisse que ele tomasse o choque, porque ele aprendeu que ele era impotente. E muitos de nós, infelizmente, aprendemos no decorrer da nossa vida, e pelo que nos dizem, porque você é negro, porque você é homossexual, porque você é pobre, porque você não tem sobrenome famoso, porque você nasceu no Brasil, seja qual for o motivo, que somos impotentes. Isso é mentira. Então, por favor, garra, porque eu conto com você para mudar esse mundo. Olá, nós chegamos então ao capítulo 8 do nosso livro,
Veja além do seu umbigo. E ele só vai fazer sentido para você se você já estiver nesse nível, já tiver compreendido que, além de cuidar de você, além de cuidar da sua diferenciação, do cultivo da sua singularidade, da sua autenticidade, de buscar seu espaço no mercado, de ter oportunidades para você, de se conhecer, de ser respeitado, sendo quem você é, também existe ao outro lado dessa história, que é você se integrando ao mundo, você também dando de si para esse mundo, né? Lembra que em determinado momento eu falei que o propósito não tinha a ver com o que você iria conquistar, mas com o que você iria oferecer ao mundo. Então aqui é a hora da gente começar a unir seus talentos, seu propósito e testar se realmente você está a fim de fazer algo mais, além de ser apenas alguém que cuida de si e dos seus, que é aquele nível básico ainda, né? Egocêntrico, etnocêntrico, que precisa evoluir para chegar no pluralista, no mundicêntrico, que nós já falamos aqui, a vitória pública, aquela que te coloca consciente da interdependência entre nós. Bom, e aqui o Sabrino, hoje eu vou falar de um Sabrino, dessa história, é um Sabrino, na verdade é a história de mais de um Sabrino, né? Mas são pessoas reais que eu conheci e que tem uma história que é muito comum, que é comum a muitos brasileiros. Nasceu num bairro muito pobre, morava num cortiço com muitas outras pessoas, cresceu entre prostitutas e traficantes, muitas vezes sendo convidados por ambas essas partes para trabalhar aqui ou ali, ganhar um dinheirinho, né? Ou na prostituição ou no tráfico. Vivia na rua, tinha poucas perspectivas, uma escola de baixíssima qualidade. Abandonado pela mãe, foi criado pela avó. E talvez aí tenha sido o primeiro elemento a seu favor. A avó era uma mulher muito forte, muito dura, rigorosa na sua educação. Exigia dele disciplina, de certa maneira mantinha-o, digamos, no caminho. Bom, esse menino ele tinha todas as chances para dar errado, porque os apelos nesse ambiente são muito grandes. Não quer dizer que nessas comunidades só existe gente bandido, gente ruim, não é nada disso. Mesmo entre aqueles que são os foras da lei, se você conversar, você vai conhecer pessoas com potencial incrível, pessoas que poderiam ser líderes comunitários, poderiam estar fazendo trabalhos incríveis, mas que normalmente vem também de uma história muito triste que acaba meio que arrastando-os para aquela situação, né? Ou não foram fortes o suficiente para resistir a elas, ou não tiveram amparo, apoio suficiente para não entrar nelas. Bom, mas o que foi que mudou a vida desse menino, que começou a mudar a vida desse menino, além da avó? É que aos 11 anos se instalou ali no bairro uma ONG que trabalhava no contraturno escolar, que oferecia aulas de reforço escolar, aulas de inglês, aulas de espanhol, aulas de artes, artesanato, pintura, de coral, de música, né? E que mais do que isso, mas muito mais do que isso, oferecia às crianças dignidade. Aquele menino que vivia num ambiente onde ele tinha que gritar para ser ouvido, com aquele monte de gente, de irmãos morando no mesmo lugar, mal alimentado, né? Naquela situação que infelizmente é de muitos brasileiros, ele conheceu ali um lugar onde ele tinha voz, onde o que ele dizia era ouvido, era considerado, onde ele foi imposto sim algumas disciplinas às quais ele não estava acostumado. Então muitas vezes ele queria desistir, não queria mais ir, a tia é muito chata, não posso fazer isso, não posso gritar, não posso correr, mas com o tempo ele foi compreendendo e hoje se você conversar com ele, ele agradece aquelas coisas que ele aprendeu lá. Mas houve ainda um outro elemento para ele chegar onde ele chegou, que vocês já vão saber. Aos 15 anos ele entrou para o que a gente chama aqui de guardinha, não sei como é aí na sua cidade. Os meninos que ficam uniformizados aqui fazem trabalho de boy, office boy, em escritório, tira xerox, faz trabalho de rua, serviço de banco. Ele entrou nessa empresa, então, na guardinha, e ali tinha um fator. O dinheirinho que ele ganhava era o que ajudava ele e a avó em casa. E era muito importante para aquela família. E qual era esse fator importante? Para continuar na guardinha, ele não podia repetir de ano. E tinha que ter boas notas na escola.
Então, unindo aí o que a ONG lhe ensinava e o que a guardinha lhe exigia, esse menino se esforçou de uma tal maneira, ele passou a acreditar em si de uma tal maneira que ele conseguiu a mais improvável das conquistas vindo de onde ele veio. Ele passou num vestibular através do Enem e entrou numa faculdade pública. Foi uma grande festa e quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei muito emocionado e pensei, bom, finalmente uma história de final feliz. Mas, em determinado momento, eu fiquei sabendo de um outro aspecto dessa história que poderia não ter um final feliz. Porque aquele menino, aquele Sabrino, que conseguiu o mais difícil para quem veio da onde ele veio, com tão poucas possibilidades, com tantas expectativas negativas, que foi passar num vestibular e numa universidade pública, ele estava correndo o risco de largar a universidade, simplesmente porque havia dias, noites principalmente, que não funcionava o restaurante da faculdade, em que ele não tinha o que comer. A necessidade material era tanto que às vezes ele não tinha. A avó não tinha como ajudar. Então, às vezes, mesmo trabalhando, que ele fazia alguns bicos, né, porque a faculdade era tempo integral, mas então ele fazia alguns bicos à noite em lanchonetes, restaurante, pizzaria. Mesmo assim, às vezes faltava dinheiro, porque tinha que pagar aluguel, pagar a internet, pagar a conta de água, de luz. E aquele menino disse para um de nós, olha, tem vezes que eu não tenho o que comer à noite. Aquilo assim nos impactou profundamente, foi como um soco no estômago, como eu digo aqui no livro. E o final dessa história podia não ser feliz. Ela não acabou ainda, essa história ela continua. E se depender de nós, ela terá um final feliz. Mas quantos? Quantos mais existem nessa situação? Então, se a gente voltar no tempo, por que esse capítulo, né, convidando você a olhar fora do seu umbigo? Porque você pode ter necessidade aí, o seu celular não é o que você queria, você não conseguiu fazer estágio lá no Canadá ou em Portugal, você talvez esteja em conflito aí com o seu pai, com a sua mãe, mas se você está aqui me vendo através de um celular, você tem um bom Wi-Fi em casa, você compreende até as palavras que eu digo, né, que você tem um nível cultural, então você já está acima da média de uma grande massa de brasileiros. Isso só para falar dos brasileiros, hein? Então eu digo para você, o que você vai fazer por eles? Qual vai ser a tua contribuição? Porque só ficar olhando para o teu umbigo não faz mundo nenhum se transformar, tá? Se a ONG não tivesse oferecido oportunidades para esse Sabrino da nossa história, talvez ele não tivesse um dia acreditado nele mesmo. E quem sabe ele tivesse jamais muito cedo enveredado por caminhos ou por descaminhos e nem tivesse chegado à guardinha. Se não existisse essa empresa, que a gente chama de guardinha, que é um apelido, eu não lembro o nome da empresa, essa empresa que oferecia trabalho para meninos dessa idade, talvez ele não tivesse se forçado a estudar. E aí, muito provavelmente, com certeza, ele não passaria no vestibular. E ele não estaria hoje numa universidade. Talvez, se não existissem pessoas ainda preocupadas com ele e que lhe deram uma força pontualmente, ele tivesse desistido da faculdade. E talvez a gente perdesse um talento. Talvez a gente ganhasse um marginal. E quantas histórias existem assim? Então pensa aí em tudo que nós já falamos, pensa nos seus talentos. Eu não estou pedindo para você fazer uma coisa que você não gosta, né? Até tem um vídeo ligado a esse capítulo em que eu digo, eu trabalho na ONG, eu trabalho com música e com fotografia. São duas coisas que eu amo. O que você poderia fazer aí, dar de contribuição para a sociedade? Dentro dos seus talentos, fazendo algo que você gosta, algo que está ligado àquilo que te interessa, que te faz se sentir engajado, motivado. O importante é, sai do seu quadrado, olhe além do seu umbigo. Há muita necessidade nesse mundo, há muito a fazer. E isso também vai fazer você crescer, vai te fazer muito bem, eu te garanto. Tá bom? Pensa nisso, porque isso faz parte importante do seu desenvolvimento e pode te ajudar, inclusive, na sua carreira. Obrigado.